Paz do Senhor Jesus, irmãos. Que alegria estar aqui nessa noite para louvar a Deus juntamente com todos os irmãos. Estou certo de que Deus tem falado aos nossos corações através deste culto, dos louvores que foram cantados e entoados, mas agora chegou o momento em que Deus há de falar aos nossos corações através da sua palavra. Quero agradecer ao pastor Marcelo pela linda recepção, a todos os obreiros, pastores, amigos. Eu não vou nem me aventurar a citar nomes aqui, porque eu conheço muita gente aqui, mais de 50% dessa igreja, de pessoas que em algum momento da minha vida eu tive a alegria de conviver. Então, para mim é uma felicidade muito grande estar com vocês nesta noite, revendo cada um, vendo aqui os filhos, família crescendo, e a gente se alegra, porque isso é resultado das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Dito isso, eu quero te convidar para que possamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, eu quero dizer para os irmãos que, pela graça de Deus, Deus tem me abençoado na área da escrita. E eu tenho tido a oportunidade de publicar alguns livros. Já são 14 livros no total, e esses livros, a maioria deles, estarão disponibilizados para aqueles que desejarem adquirir. Ali na saída da igreja, você pode adquirir, são livros bíblicos, de teologia, de reflexão, tratando sobre temas atuais. Então os irmãos vão encontrar ali o livro de Deus, a magnífica história da Bíblia, falo sobre a formação da Bíblia, Pregação em Crise, um livro que eu falo sobre a pregação, a crise que nós estamos vivendo em muitos púlpitos com pregações antropocêntricas que divinizam o homem, humanizam Deus, colocando Deus como um serviçal do ser humano, onde o homem ele determina e dá ordem ao próprio Deus. E às vezes são pregações até que estimulam ali o ego, o materialismo, o consumismo. Então, nesse livro, eu trato a respeito dessas questões. Os irmãos também vão encontrar o livro Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, onde eu faço uma análise da pregação dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias e Malaquias, e eu falo dos temas que esses profetas anunciaram, desses temas que ainda são atuais nos nossos dias: justiça, adoração, santidade, compromisso com Deus, humildade, missões, dízimos e ofertas. Esses temas faziam parte da mensagem dos profetas menores. E os irmãos também vão encontrar uma coleção, para aqueles que desejarem adquirir, uma coleção de 13 livros, explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. São 13 livros. Introdução ao Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, introdução ao Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais, Hebreus e Apocalipse. Cada livro ele é formado por 4 unidades. Se você estudar uma unidade por semana, você finaliza o livro em um mês. Levando a coleção, em 13 meses, em casa, você vai desenvolver um estudo completo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então é uma coleção que estará disponível para os irmãos. Você pode levar a coleção completa ou pode levar os livros de forma avulsa. Aqueles que desejarem levar mais livros, a gente pode dividir até em 6 vezes, se for o caso, para facilitar para os irmãos. Dito isso, fiquemos de pé nesse momento. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1. Palavra do Senhor nos diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Só o versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu acho que todos nós podemos ler esse versículo, não é? Juntos, bem forte. 1, 2, 3 e... Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho lutado nesses últimos dias com uma crise de garganta, devido aos meus múltiplos compromissos, pregando, dando aula, ensinando, e quando eu acho que está melhorando, a crise acaba retornando,
então tenho tido uma crise de tosse esses dias, e isso só nos faz depender mais de Deus, e confiar menos na nossa capacidade, na nossa aquiescência intelectual, e nos colocar cada vez mais debaixo da graça de Deus, pedindo que Ele nos ajude, que Ele nos apoie. Então, se eu, em algum momento, precisar tossir, eu peço que os irmãos entendam e compreendam. Bom seria se a gente fizesse repouso vocal, mas não dá para suspender os compromissos. Então, hoje eu estou pregando aqui, amanhã eu participo de um debate na Rádio 93 FM, terça e quarta-feira eu também atuo como capelão, instrutor dos novos capelães da Marinha, então vou dar aula o dia inteiro. Na quarta-feira eu dou aula na Faculdade Vitória em Cristo, eu sou professor das cadeiras de Teologia Sistemática, então a gente não para, a gente está todos os dias praticamente utilizando a voz, e a minha esposa é fonoaudióloga, ela pega no meu pé, mas não dá para fazer descanso vocal, né? A gente tem que gastar toda a nossa energia na obra de Deus. Irmãos, dito isso, eu quero nesta noite trazer uma reflexão com vocês a respeito dessa passagem. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu fui muito tocado pela oração do Felipe, porque quando o Felipe ele estava orando, e o Felipe é uma pessoa que eu vi crescer, eu fui coordenador de jovens, e pude acompanhar o Felipe durante uma parte da vida dele. Ele participou de alguns seminários que a gente desenvolveu, sobre pregação, sobre ministério, e ver o Felipe crescendo e desenvolvendo alegra muito meu coração. E quando ele fez uma oração, ele disse: Senhor, desperta os nossos jovens para que eles possam encontrar prazer em Ti, satisfação em Ti. Isso tocou muito meu coração, porque hoje a gente vive numa época onde cada vez mais e mais a juventude, os jovens, eles têm voltado os seus olhos, o seu coração para as coisas desse mundo, para as conquistas humanas, para posições humanas. E hoje nós vivemos numa época onde existem as redes sociais, a internet, com todos os dias nós somos bombardeados com propagandas de pessoas dizendo que conseguiram isso, que fizeram isso, e que você também vai conseguir, e de repente a gente começa a colocar o nosso coração nas riquezas desse mundo, a gente começa a colocar o nosso coração nas posições deste mundo, nas conquistas humanas deste mundo. E para nossa tristeza, algumas pregações também promovem isso, acabam estimulando ali o nosso ego, o nosso desejo de crescer, o nosso desejo de evoluir, não porque nós queremos ser melhores, mas às vezes porque a gente quer ser melhor que o outro. A nossa referência não se torna as nossas próprias limitações, mas o outro. E a gente vai vivendo essa competição. Para nossa tristeza, muitas pregações, elas acabam transmitindo aquela ideia de um culto transacional, né? Tipo um câmbio espiritual, onde você entrega alguma coisa para Deus e Deus vai te recompensar com isso. Ah, não, se você vem ao culto, se você faz isso, irmãos, Deus não precisa da sua atenção, porque algumas pregações colocam Deus como um ser carente, como um demiurgo carente, que ele fica te abençoando se você der atenção para ele. Deus não precisa das migalhas da sua atenção. Deus, ele deseja o seu coração por completo, não de forma parcial. Quando a Bíblia fala de entrega, é rendição total, não é entrega parcial. Então, nós precisamos despertar nos nossos jovens, despertar no povo de Deus em geral, essa noção de que o nosso coração, ele deve se voltar inteiramente para Deus. E quando eu olho para esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, é um texto que toca no meu coração, porque ele diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Busque forças, fortaleça-se na graça, coloque o teu coração na graça, se empenhe em buscar cada vez mais e mais a graça do Senhor Jesus para a sua vida. Essa palavra é uma palavra atual, irmãos, que deve ser sempre rememorada nos nossos corações. E quando eu olho para essa palavra, geralmente quando nós pregamos, faz parte de toda a pregação, a gente meditar um pouquinho no contexto dessa palavra. Todo texto foi inspirado por Deus, mas por trás daquele texto existe um autor, por trás daquele texto existe um contexto, existe toda uma trama de acontecimentos
que vão trazendo significação para que a gente entenda de uma forma mais profunda essa mensagem. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, destinado a Timóteo. E 2 Timóteo é a última carta canônica inspirada por Deus, escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu 13 cartas canônicas, inspiradas por Deus, que fazem parte do nosso Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, dos quais 13 são de autoria paulina. Paulo, ele escreveu inúmeras cartas, mas ela é muito especial, porque é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. E ele escreve esta carta numa circunstância muito temerária, porque ele estava preso e já pressentia no seu coração que sofreria o martírio, que seria morto por pregar a palavra de Deus. A gente percebe que a escatologia de Paulo, a compreensão de Paulo a respeito das últimas coisas, ao longo do Novo Testamento, ela foi tomando forma, ela foi se aperfeiçoando, ela foi mudando algumas concepções. Quando Paulo escreve as primeiras cartas, ele diz que ele estaria lá quando Jesus viesse novamente à terra. Ele pensava isso. Quando ele escreve a carta de Tessalonicenses, e ele precisa trazer respostas sobre o futuro, e ele diz, olha, porque ele virá nas nuvens e arrebatará, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados. Ou seja, na escatologia primária de Paulo, ali no seu início, ele pensava que ele estaria na geração de pessoas que veria com seus próprios olhos o segundo advento de Cristo, o retorno de Cristo pela segunda vez na face da terra. Mas a gente entende que, com o tempo, Paulo ele foi entendendo que, na verdade, talvez ele enfrentaria a morte. Ele não estaria no grupo de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Mas ele estaria no grupo daqueles que morreram em Cristo, que ressuscitariam primeiro. E ele entende isso, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele já começa a pensar na possibilidade da morte. E ele diz lá no capítulo 1, no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ou seja, eu estou preparado para viver entregando toda a minha vida a Cristo. Mas se eu morrer, isso daí não frustra a minha escatologia, não frustra os meus planos, não frustra o meu projeto de vida. Porque para mim isso é recompensa. Eu costumo dizer que a morte do cristão não é a extinção da luz, é o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. Sabe aquela lâmpada que a gente tem na varanda, que a gente deixa a noite acesa, mas quando o sol começa a raiar no horizonte, a gente simplesmente apaga aquela lâmpada, porque não há mais necessidade daquela lâmpada permanecer acesa, porque uma luz maior brilhou. Assim é a morte do cristão. A morte do cristão é recompensa. A morte do cristão é vitória. Os irmãos sabem que eu sou oficial da Marinha, capelão, e uma das minhas principais funções é prestar assistência religiosa em momentos de luto. E é muito interessante porque quando eu vou no sepultamento de alguém que não é cristão, a gente percebe ali uma tristeza profunda, uma decepção, as pessoas estão arrasadas. E quando a gente vai num sepultamento de cristão, de alguém que morreu em Cristo, irmão, a louvor, a glorificação, a exultação, os filhos e a família consolando as outras pessoas, dizendo, não, ele partiu para estar com o Senhor, ela partiu para estar com o Senhor, porque, irmãos, a morte não nos assusta, nós entregamos a nossa vida a Jesus, e a salvação de Jesus é uma salvação aqui, mas também uma salvação no além. Ele nos salva aqui, mudando a nossa compreensão, transformando a nossa vida, mas Ele também nos salva, nos libertando de uma condenação eterna e dando-nos a segurança de que nós estaremos para todo sempre ao lado de Cristo. Então Paulo ele começa a pensar na possibilidade, talvez, de enfrentar a morte. E quando ele escreve essa última carta, 2 Timóteo, ele já sabe que ele vai enfrentar a morte. Ele diz para Timóteo, eu já estou sendo oferecido por libação. Ele utiliza uma metáfora de uma oferta, onde a sua vida seria a própria oferta.
ele entregaria a sua própria vida pela causa de Cristo. E ele disse para Timóteo aquela clássica palavra, mensagem: combati um bom combate, guardei a fé, acabei a carreira. Agora eu só estou esperando a coroa da justiça que me será entregue pelo justo juiz, porque esse justo juiz não decepciona ninguém, que será entregue não somente a mim, mas a todos os que amam e esperam a sua vida. A coroa da justiça para você também. Por isso eu digo, pague o preço, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, coloque o teu coração em Jesus e não se embarace com as coisas dessa vida, porque tudo isso é vaidade, tudo isso passa. O dinheiro que você tem hoje, amanhã você não pode não ter. A beleza que você tem hoje, amanhã você pode não ter. Tudo isso passa, mas a Bíblia diz que aquele que confia na palavra do Senhor, esse tem segurança eterna, porque céus e terra podem passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Quando eu olho para 2 Timóteo, irmãos, o meu coração ele se enche de alegria, porque Paulo ele está prestes a enfrentar a morte, mas não há lamentação, não há tristeza, não há decepção, ele está em paz. Ele tinha sido abandonado por muita gente, mas ele estava tranquilo. E ele escreve a carta para Timóteo dizendo: olha, vem depressa estar comigo. Para Paulo falar isso, irmãos, é porque Paulo sabia que podia contar com Timóteo. E quando eu olho para Paulo e Timóteo na Bíblia, eu quero fazer aqui uma menção especial. É um capítulo à parte, porque a história de Paulo com Timóteo é uma história linda. Nós conhecemos a vida de Paulo. Paulo, ele foi um homem transformado por Cristo. Um homem que era muito devoto da lei judaica, fariseu, que foi criado e educado segundo a compreensão judaica, ensinada e disseminada nos círculos do farisaísmo. Um homem que cresceu aos pés de Gamaliel. Ele não foi apenas um fariseu qualquer. Ele foi um doutor da lei. Um fariseu que estudou minuciosamente a lei, o Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz, Paulo falando que ele estudou aos pés de Gamaliel, ele não está querendo dizer simplesmente que ele foi um aluno de Gamaliel, mas ele está dizendo que ele foi o melhor aluno de Gamaliel. Porque o rabino de antigamente, ele trazia o melhor aluno que era destaque para ficar aos seus pés, bem próximo dele. Gamaliel era a principal referência do judaísmo no primeiro século. Paulo estava sendo treinado e preparado para ser o futuro Gamaliel. E de repente, ele tem um encontro com Cristo quando ia para Damasco perseguir o povo de Deus. Jesus se encontra com ele no meio do caminho, ele vê uma luz muito forte, sem entender, sem discernir ainda o que estava acontecendo, e ele diz: quem és, Senhor? E o Senhor lhe diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele perseguia Jesus, irmãos? Jesus já tinha sido ascenso, já estava sentado à direita de Deus. Paulo estava perseguindo a igreja, os discípulos, os seguidores de Jesus. Mas Jesus está trazendo uma lição aqui. E a lição é: quem mexe com o meu povo, mexe comigo. Você é a menina dos olhos de Deus, a parte mais sensível de Deus. Quem mexe com você está mexendo com Deus. Quem toca em você está tocando no próprio Deus. Quem te persegue está perseguindo o próprio Deus. E quem bate em você apanha, porque Deus bate nele. Glória a Jesus. Ai daquele que tocar num pequenino de Deus e prejudicá-lo de forma injusta. Paulo teve um encontro com Cristo. Ele teve a sua vida transformada. Quando ele se converte, as pessoas duvidam da sua conversão, porque isso poderia ser uma estratégia para tentar enganar a igreja primitiva, para descobrir os locais de culto que eram clandestinos, escondidos. Então o pessoal fica meio que preocupado: será que ele de fato se converteu? O próprio Ananias, que foi enviado por Deus para orar por ele: mas Senhor, é Saulo.
Ó, não temas, porque ele é para mim um vaso muito escolhido. E eu ainda lhe mostrarei o quanto ele há de sofrer pelo meu nome. Ele foi um vaso escolhido para uma grande obra. E quando eu olho para essa mensagem que Deus falou para Ananias, eu me lembro um pouco da história de Paulo com Timóteo. Porque Paulo se converte, a igreja de Jerusalém lhe fecha as portas, o pessoal duvida, Damasco também não lhe recepciona muito bem, ele volta para a sua cidade, mas Barnabé, que estava ali na igreja de Antioquia da Síria, lembra-se de Paulo, convida ele para congregar nessa igreja, que essa igreja não era uma igreja tão tradicional como a igreja de Jerusalém. Né? A igreja de Jerusalém era a igreja mãe, a igreja sede, em vaga de tradicionalismos, de compreensões ali, vindas do judaísmo. Mas a igreja de Antioquia da Síria era uma igreja mais inovadora, uma igreja onde o Espírito Santo atuava, as pessoas iam ali, se convertiam, gentios, eram batizados com o Espírito Santo, a igreja estava crescendo. E aí Barnabé convida Paulo para congregar ali naquela igreja. Paulo vai. Paulo, ele está ali congregando, ajudando a igreja, contribuindo com a igreja, quando de repente o Espírito Santo, ele toca no coração dos líderes daquela igreja para que pudessem enviar missionários. Porque a igreja de Antioquia da Síria, ela entendeu que a igreja ela não é um clube religioso. A igreja é uma agência missionária. A gente não está aqui, irmãos, para a gente se encontrar de vez em quando, olhar a roupa de alguém, ter um momento assim de convivência. A gente está aqui para a gente ser cheio de Deus. Cheio para quê? Até transbordar. Transbordar para onde? No vídeo que foi passado aqui, que a gente possa transbordar na economia, na educação, que a gente possa transbordar nos lugares onde Deus nos colocar. Porque eu não sei aonde você vai, onde Deus vai te colocar, mas que onde você estiver, você possa transbordar, que você possa levar ali a palavra do Senhor e que você seja uma bênção. Que a palavra que Deus disse a Abraão, ser tu uma bênção, ela possa se aplicar na sua vida. Que você possa ser uma bênção. Então esse é o propósito. E a igreja ela envia então alguns missionários, dentre os quais estava Paulo e Barnabé. Eles saem na sua primeira viagem missionária, enviados pela igreja de Antioquia da Síria, e eles fazem um caminho ali percorrendo, principalmente aí as cidades da Ásia Menor. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele passa por uma cidadezinha chamada Listra. E nessa cidade existia uma família que morava ali. Uma família de uma mulher chamada Eunice, sua mãe que chamava Lloyd, e o neto de Lloyd, filho de Eunice, que se chamava Timóteo. Quando Paulo vai na primeira viagem missionária em Listra, Timóteo, segundo a história, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade. Timóteo tinha aproximadamente 16 anos de idade. Eunice era uma mulher muito fervorosa na sua fé, mas ela era oriunda do judaísmo. Ela conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, mas ela ainda não conhecia o Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Paulo chega ali e ele apresenta a profundidade da autorrevelação de Deus aos homens na figura de Jesus. Porque a gente crê que a revelação de Deus na Bíblia ela é progressiva. Ela começa ali em Gênesis, nos patriarcas, com os profetas, ela vai se estendendo, mas em Cristo ela atinge o seu auge, o seu ápice. E Paulo fala desse Jesus para Eunice, para Lloyd, para Timóteo. Timóteo tinha 16 anos de idade. O coração dele aquece. Ele ouve essa palavra e ele recebe essa palavra. Segundo os estudiosos, provavelmente a família de Timóteo, junto com Timóteo, se converte ali, na primeira passagem de Paulo pela região da Licaônia, que compunha a cidade de Listra e Derbe, na Ásia Menor, atual Turquia, de hoje. Timóteo ele se converte. Paulo segue a viagem, volta para Antioquia da Síria, está ali em Antioquia da Síria, quando de repente Deus coloca no coração dele o desejo de sair novamente. Na segunda viagem missionária, dessa vez passando pelas cidades e pelas regiões onde ele edificou uma igreja. E ele sai passando por essas cidades para confirmar a fé daqueles que se haviam convertido. Quando ele chega pela segunda vez,
na cidade de Listra, ele volta nessa cidade, encontra de novo com Eunice, com Lloyd, com Timóteo. Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Quando Paulo encontra com Timóteo, Paulo olha e diz, espera aí, esse menino evoluiu. O ano é o ano 51 depois de Cristo. Timóteo já não tinha mais 16 anos, Timóteo tinha 21 anos. 5 anos haviam se passado desde o primeiro encontro. Só que quando Paulo volta na segunda viagem missionária, todo mundo está falando de Timóteo. As pessoas falam de Timóteo, da fé dele, da entrega dele, da dedicação dele. Timóteo, ele realmente se entregou a Jesus, com 16 anos de idade. Quando Paulo falou de Jesus para ele, ele disse, não, eu quero esse Jesus na minha vida. E eu vou entregar toda a minha vida a ele. Timóteo, ele não ficou fazendo, negociação com Deus. Ele se lançou, rendição total, entrega total. Senhor, eu me lanço diante de ti. E a Bíblia diz que ele começa a se desenvolver, ele começa a crescer. Todo mundo fala de Timóteo. Paulo, ele fica admirado com a capacidade desse jovem de se envolver na obra de Deus. E aí, Paulo faz algo que dificilmente ele faria, que é só por Deus. Ele convida Timóteo para fazer parte da equipe dele. E por que eu digo é só por Deus? Porque na primeira viagem missionária ele tinha levado um jovem chamado João Marcos, que foi um escritor do Evangelho de Marcos, mas que era muito novinho. E quando ele foi enfrentando ali os percalços da viagem, ele retrocedeu. Ele voltou atrás. E ele abandonou a comitiva de Paulo. E Paulo ficou irado com isso. Tanto que na segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos, e Paulo falou, não. Com ele eu não vou, porque ele nos abandonou. Ele ainda é muito novo, é inexperiente, não sabe o que quer. E houve um atrito tão grande entre Paulo e Barnabé, que Barnabé foi com Marcos para uma direção, e Paulo foi com Silas para outra direção. Houve um cisma entre Paulo e Barnabé. Então Paulo foi com Silas, que era mais experiente. Mas na segunda viagem missionária ele vê Timóteo. Timóteo é novinho, mas Timóteo é cheio de Deus. Aleluia. Pastor, a gente pode ser novinho e cheio de Deus? Pode. Pode. Porque para ser cheio de Deus, você só precisa de uma coisa: entregar a sua vida a Ele por completo. Irmãos, hoje os meus pais são uma bênção. São missionários. O pastor ficou impressionado de ver eles aqui pulando, né? Quando o Mazinho falou assim, para pular. Eu pensei assim, eu não vou pular, né? Aí eu olho para minha mãe com 80 anos de idade. Eu falei, meu Deus. É forte. Minha mãe é uma bênção. Mas nem sempre ela foi essa bênção. Porque minha mãe, durante muito tempo, ela viveu no mundo, perdida, distante de Deus. Meu pai também. Os meus pais não me levaram para a igreja. Eu ganhei os meus pais para Jesus. Eu comecei a pregar aos 10 anos de idade, eu ganhei os meus pais para Jesus. A minha mãe era escrava da bebida. Meu pai era escravo da jogatina. Minha mãe, com 40, 50 anos de idade, disputava campeonato de lambada, de forró. Por isso que ela pulou fácil. Por isso que ela pulou fácil. Mas uma vizinha me levou para a igreja quando eu tinha 4 anos de idade. E eu comecei a crescer na igreja, assistindo ali às aulas da escola bíblica dominical. E eu comecei a amar as histórias bíblicas. Eu me lembro que quando eu apresentava um teatro na igreja, eu convidava os meus pais. E meu pai, dificilmente ele ia, porque na igreja tinha uma placa dizendo que era proibido fumar.
E ele não conseguia ficar muito tempo sem fumar. Ele fumava 2 maços de cigarro por dia. E para ele ir à igreja era uma luta. Mas um dia eu estava na igreja com 10 anos de idade. Um pastor estava pregando. Deixa eu ver se esse pastor está aqui. Não, hoje esse pastor não está aqui, mas esse pastor é daqui. Pastor Marcos Alvim. Pastor Marcos Alvim estava pregando. E ele pregando na igreja que eu estava, com 10 anos de idade, sentado no primeiro banco da igreja, ele disse: irmãos, Deus me revela que nessa noite, Ele vai levantar alguém aqui como um grande pregador da sua palavra. Naquele dia, eu senti um aperto no meu coração muito forte. E eu disse: Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. E eu comecei a orar, insistindo, implorando. Eu dizia: Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. Deixa eu ser essa pessoa. E eu comecei a orar, irmãos. Eu comecei a orar em voz alta. Comecei a chorar. Porque eu senti uma necessidade urgente de ser aquela pessoa. Eu não podia deixar para amanhã o que Deus tinha que fazer, o que Deus tinha projetado para a minha vida. E eu queria começar a experimentar aquilo naquela hora. Só que eu tinha 10 anos de idade. E eu comecei a clamar: Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. E de repente o pastor Marcos Alvim apontou o dedo para mim e disse: Deus me revela que é esse menino que Ele vai levantar como um grande pregador da sua palavra. Naquele dia eu senti um fogo de Deus no meu coração. Eu fui para minha casa e uma vontade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia. Eu fiz um propósito de decorar um versículo da Bíblia por dia. No final do ano eu tinha 365 versículos decorados. Eu comecei a pregar, eu ia para a escola falando, citando textos da Bíblia. Professora de escola bíblica dominical, às vezes ela ia dar aula, falava: não, porque tem um texto na palavra de Deus. Eu falava o capítulo, o versículo e citava o texto. Porque eu decidi me entregar totalmente a Jesus. 3 meses depois daquela revelação, fizeram um culto de criança, me convidaram para pregar e eu estava ali pregando a palavra de Deus. Eu ganhei os meus pais para Jesus. Hoje minha família serve a Deus. Porque um dia, novinho, assim como Timóteo, eu disse: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu quero entregar toda a minha vida a Ti. E desde então, irmãos, eu nunca mais parei. Estou com 38 anos. São quase 3 décadas pregando a palavra de Deus. Tudo que Deus prometeu na minha vida, Ele tem cumprido. Quando eu pregava aqui em Itaperuna, irmãos, pregava nas igrejas, nos cultos, nos ciclos de oração, às vezes eu pregava e sempre tinha irmãos que entregavam assim: Deus me revelou você todo de branco, falando para um povo todo de branco em pé. E eu pensava assim: todo de branco, vestes santidade, pregando para a igreja de branco, a igreja lavada, remida, comprada no sangue de Jesus. E depois que eu entrei para a Marinha, comecei a participar de cerimônias no Brasil, no exterior, pregando a palavra de Deus. Muitas vezes eu estou fardado de branco, falando para um povo todo de branco, fardado, todo mundo ali em posição de sentido, e eu estou pregando a palavra do Senhor Jesus. Deus me disse que me levaria a muitos lugares, irmãos, e Ele tem cumprido a sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus não falha. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, muito menos filho de homem para que Ele se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Ele disse isso para Jeremias no capítulo 1, versículo 12. Eu velo para que a minha palavra se cumpra sobre a face da terra.
Se eu estou pregando para pessoas aqui que carregam a promessa de Deus na sua vida, Deus está dizendo nesta noite, a promessa está de pé, porque você serve um Deus fiel. Timóteo, ele era novinho, mas ele era cheio de Deus. Paulo chama Timóteo para fazer parte da equipe dele. Timóteo integra a equipe paulina na segunda viagem missionária. Que ano, pessoal? Ano 51 depois de Cristo. Timóteo participa da vida de Paulo, acompanha Paulo na terceira viagem missionária, torna-se um amigo. Paulo, ele envia Timóteo para missões difíceis. Quando ele escreve a carta de 1 Timóteo, ele tinha enviado Timóteo para Éfeso, numa época em que Éfeso estava sendo atacada e assolada por falsos profetas e hereges. E Paulo diz, vai lá para defender o Evangelho, porque você está preparado. Ano 62 depois de Cristo, 5 anos antes de escrever a segunda carta de Timóteo. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, nós já estamos próximo do ano 67 depois de Cristo. Quando Timóteo começou a seguir Paulo, a andar com Paulo, ano 51 depois de Cristo, na segunda viagem missionária. Nós estamos em 2 Timóteo, ano 67 depois de Cristo. Já se passaram 16 anos e Timóteo está lado a lado com Paulo, porque Timóteo não retrocedeu na sua fé e na sua caminhada. Tem muita gente que você conheceu que um dia estava pregando aqui e que hoje está desviado. Tem muita gente que já deu a volta, já retrocedeu, olhou para o mundo, colocou a mão no arado, mas olhou para trás. Mas eu quero louvar a Deus, porque os anos se passaram e eu venho aqui, estou vendo o Mazinho adorar o Senhor. Eu lembro de anos atrás, onde eu pregava e ele cantava, o tempo passou, mas a graça continua sobre a vida dele, e ele continua louvando, continua cantando, assim como outros irmãos que estão aqui. Você passou por muitas lutas, você passou por muitas provas, você enfrentou desertos nesta vida, adversidades nesta vida, você se decepcionou com muitas pessoas inclusive na igreja te feriram, te abandonaram, mas assim como Paulo, você não abriu mão do Evangelho, porque você aprendeu que você precisa se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, e nosso Senhor. E é isso que Paulo fala com Timóteo. Timóteo, fortifica-te na graça. Nessa vida você vai enfrentar provações, dificuldades, aflições, mas você é uma pessoa que começou a seguir a Cristo com uma boa motivação. Paulo fala sobre isso, sobre a motivação de Timóteo lá em Filipenses. Ele diz que muitas pessoas se envolviam na obra de Deus com um interesse errado, mas Timóteo tinha uma motivação pura. Quando ele escreve 2 Timóteo no capítulo 1, ele diz que Timóteo tinha uma fé não fingida. Irmãos, tem tanta gente teatralizando na presença de Deus, tem tanta gente fingindo ser o que não é, tem tanta gente vivendo de aparência, mas eu quero louvar a Deus porque ainda existem Timóteos, pessoas que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que enfrentaram adversidades, provações, mas a fé não se perdeu, não se tornou fingida, o fogo continua o mesmo, a paixão continua queimando em seu coração, e eu quero louvar a Deus pelas vidas que ainda andam em sinceridade com Deus. Timóteo está dizendo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que todos os dias você possa se fortalecer nessa graça, porque essa graça é ela que nos traz salvação, é essa graça que nos traz significação para a nossa posição, para a nossa função na sociedade que nós vivemos. É por meio dessa graça que nós recebemos os nossos ministérios, que nós recebemos os dons de Deus. Irmãos, a igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para pecadores. Todo mundo que está aqui está sendo tratado por Deus, todo mundo que está aqui tem as suas dificuldades, às vezes fica impaciente, às vezes fraqueja, às vezes duvida. A gente passa por situações na vida, nós somos seres humanos, mas aqui é a cura de Deus para a nossa vida, aqui é o tratamento de Deus para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a fonte da graça não cessou, a fonte da graça continua correndo. Então a graça para te curar, a graça para te salvar, a graça para te reerguer, a graça para te transformar. Só quem acredita que aqui há
graça de Deus, eu quero te convidar para você ficar de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Levante as suas mãos e glorifique a Deus, porque a graça de Deus chegando sobre esse lugar. Oh, aleluia. Cadê os músicos? Pode vir os músicos. Mazinho, pode vir. Deus está dizendo para você, não olhe para trás. Ekbalo, palavra no grego que diz enviado sem direito ao retorno. Não dá para voltar atrás. Entenda que nessa vida você vai enfrentar muitas adversidades. Talvez você passará por momentos dolorosos nesta vida. Paulo ele enfrentou. Duvidaram da apostolicidade do Paulo, tentaram desmerecer o seu ministério, diminuindo, comparando-o com os grandes apóstolos. Paulo enfrentou hereges, teve que lidar com heresias, com apóstolos, com pessoas que o abandonaram. Paulo enfrentou grandes dificuldades, prisão. Chega uma hora que Paulo diz, olha, ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Oh, glória a Deus! Sabe o que Paulo disse? Eu carrego cicatrizes. Aleluia! Cicatrizes da minha luta. Cicatrizes do meu testemunho. Cicatrizes da minha fé. Tem gente aqui que carrega cicatrizes, talvez não no corpo, mas na alma. De situações que você passou, dores que você enfrentou, processos dolorosos na sua vida. Mas eu quero louvar a Deus porque você está aqui na casa do Senhor. Você passou pelo que passou, mas isso não te destruiu, não te derrubou, porque você aprendeu que na graça você encontra força para prosseguir. Os irmãos conhecem a minha vida, sabem das lutas que eu enfrentei, das decepções que eu enfrentei. Eu não preciso nem falar aqui porque muita gente conhece. Passei pelo fogo da provação. Assim como Paulo, eu também trago no meu corpo as marcas de Cristo, dores, situações difíceis que eu enfrentei na vida. Mas eu me lembro muito do texto de Paulo quando ele diz o seguinte, lá em Romanos no capítulo 8. Quem vai me separar do amor de Cristo? Oh, irmãos, eu estou sentindo uma unção muito grande aqui. Paulo faz essa pergunta. Quem vai me separar do amor de Cristo? E quando ele faz essa pergunta, ele começa a fazer uma retrospectiva do que ele já viveu. E ele diz, não vai ser a fome, a nudez, o perigo, a espada, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes, nem coisas do passado que eu já tive que enfrentar, tem coisas do presente que eu ainda estou enfrentando, tem coisas do porvir que eu nem sei, mas eu ainda vou enfrentar. Mas eu sei de uma coisa, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está dizendo para você nessa noite, é essa decisão que Ele espera de você. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado, os problemas que você tem passado, às vezes que você se encontra desanimado, fraco, fragilizado pelas adversidades da vida, mas o Senhor está dizendo que o teu prazer, que o teu alvo, que o teu propósito esteja
não nas coisas deste mundo, mas estar cada vez mais próximo de Deus, da graça que Ele tem destinado para você, do amor que Ele tem te envolvido, da misericórdia que Ele tem te alcançado, que você possa cada vez mais e mais se aprofundar nesse banquete de graça que Ele tem disponibilizado para você. Nós vamos louvar ao Senhor enquanto Ele estiver louvando ao Senhor. Eu quero fazer um convite muito especial aqui. Se você ouviu essa palavra, Deus tocou no teu coração e você precisa se fortalecer da graça. Essa mensagem falou para você: pastor, eu estou vivendo isso que você disse, eu estou vivendo isso que você pregou, e eu quero me fortalecer dessa graça. Eu preciso me mergulhar cada vez mais e mais no oceano dessa graça. Eu quero te convidar para sair do seu lugar e vir até aqui na frente, que nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida.